Olá pessoal, neste vídeo vou mostrar como criar um formulário simples de cadastro para a web. É um formulário que vai rodar no navegador e o programa final é um CGI que vai ser hospedado num servidor Apache. Qualquer servidor de hospedagem hoje roda Apache. E os requisitos são simples: Lazarus, a FCL Web, um banco de dados de sua preferência e o Apache. Para fazer a instalação da FCL Web, eu coloquei nos links aí embaixo no rodapé do vídeo um link para o site Vivo Linux, onde tem um artigo que ensina alguns conceitos básicos do CGI, de como desenvolver, como utilizar Pascal para a web, e também ensina a fazer a instalação da FCL Web. Detalhe, eu não vou explicar nesse vídeo como desenvolver a parte estática, os arquivos em HTML, mas eu vou postar para vocês aí um link também, né, com um arquivo compactado com os fontes, com o banco de dados que eu vou utilizar. Eu vou utilizar o SQLite. Vocês podem estar utilizando o banco de sua preferência. Eu simplesmente escolhi o SQLite por ele ser mais fácil de desenvolver e rápido para fazer o exemplo, mas pode ser utilizado com Firebird, com MySQL, com Postgres, com qualquer banco de dados que vocês preferirem. Então vamos lá, chega de conversa e vamos ao desenvolvimento. Abre um Lazarus, File, New. Aqui eu já deixei selecionado, CGI Application, que é o que a gente vai fazer. Vamos adicionar ao nosso FP Web Módulo a conexão com o banco de dados. Eu vou utilizar o SQLite. Vamos colocar também uma transaction e também uma query. Vamos fazer aqui a conexão. O nome do meu banco de dados é db.sqlite3. SQLite, só desculpa. Vamos lá. Vamos conectar aqui a nossa transaction. Configurar a nossa transaction. O desenvolvimento é bem semelhante com o desenvolvimento desktop, pelo menos essa questão do banco de dados não tem muita diferença. Vamos utilizar aqui o OnCreate para fazer a conexão com o banco. E o non-destroy para a gente desconectar. Vamos salvar. Vocês podem salvar em qualquer pasta aí. Eu vou colocar aqui um temp. Vou salvar aqui como pessoas e a outra Unity como principal. Salvamos o projeto. Como no Linux a gente tem não vou dizer que é um problema, mas é uma forma de formatação diferente das datas. Eu separei aqui. Esse é o meu exemplo, tá, pessoal, que eu fiz. Então vou só copiar e colar. Vocês podem utilizar aí, tá nos fontes. Facilita a gente trabalhar com datas dessa forma. Vamos criar agora nossas páginas, né? Que no caso da FP Web, elas são chamadas de ações, né? De actions. Vamos adicionar 3 aqui. Uma que vai ser a principal, vai ser a index. Vamos colocá-la como principal. A outra vai ser a nova, novo. E uma que vai ser select. Todas salvas. Os arquivos que eu deixei aí para vocês, os arquivos estáticos, vocês têm que despejar ele, descompactá-los dentro da pasta do Apache. Eu já deixei os meus aqui descompactados dentro dessa pasta SQL. Então eu tenho aqui o meu formuláriozinho de cadastro de pessoas, e aqui dentro eu tenho alguns CSS e alguns JS que também acompanham no arquivo compactado. Vai ficar assim, ó, o nosso formulário vai ficar dessa forma. Esse que é o nosso formulário.
Vocês podem até estar abrindo o arquivo, pode dar uma olhada no conteúdo. O fato de eu não ter abordado HTML nesse vídeo é porque existe muito material na internet, então é bastante fácil de entender e é bastante fácil de aprender a desenvolver esses formulários. Ele ficou com esse design bonito porque eu utilizei o Bootstrap. Vamos lá. Aqui ficou dentro dessa pasta HTML. Essa primeira ação index, ela vai servir para quando você chamar a URL, ela redirecionar diretamente para esse formulário. Então a gente já vai programar ela aqui. Vamos pegar a index, vem aqui em eventos, on request. Tudo o que vai aparecer no navegador, a gente vai utilizar essa variável chamada aResponse. Então tudo que foi enviado para o navegador, ela vai ser enviada nessa variável. O nome na verdade é um objeto, né? O nome do método, do parâmetro que a gente vai, da propriedade, desculpa, que a gente vai enviar esses dados é o contents. E aqui a gente vai adicionar. Então, tudo que eu for enviar para lá vai ser enviado aqui. Se eu fosse enviar um texto simples, eu colocaria aqui, ó, texto simples, e avisamos ele que terminou. Opa, desculpa, true. Para ficar mais fácil, para a gente não ficar transportando o arquivo compilado de uma pasta para dentro da pasta do Apache, eu já vou colocar aqui nas configurações, nas opções do projeto, aonde que eu quero que ele salva o arquivo compilado. Então, Ctrl F9. Vocês podem ver aqui, ó, que eu marquei como default essa página. Aqui vocês podem ver que eu marquei ela como default. Isso quer dizer o quê? Que toda vez que a pessoa digitar no navegador somente o arquivo CGI, ele vai ser automaticamente redirecionado para o index. Acho que eu coloquei o nome errado aqui. Pessoal, desculpe, eu estou um pouco nervoso, faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo, então vão relevando aí as minhas mancadas de hoje. Prometo que no próximo eu melhoro. CGI Bin pessoas, ó, o que eu coloquei lá ele automaticamente saiu aqui. Então nessa daqui, como vai ser redirecionado, nós vamos utilizar o Send Redirect, e aqui a gente vai colocar o caminho. Eu posso estar colocando o caminho inteiro, como eu posso estar colocando somente do HTML para frente, porque daí ele vai entender que é local, né, que é um endereço local, e vai fazer o redirecionamento completo para dentro do formulário. Salvar, vamos compilar para vocês aí como ficou. Então, se eu jogar agora, se eu chamar essa URL pessoas, agora ele redireciona. Próximo passo agora, a gente vai tratar o nosso select, para que o nosso select apareça na tela. Também aqui no onRequest, né? O banco de dados eu vou mostrar aqui para vocês qual é a estrutura. Tem somente uma tabela de pessoas e esses são as colunas: ID, nome, idade, nascimento, sexo e observação. Então vamos lá, vamos tentar fazer um pouquinho rápido. Eu vou dar uma pausada no vídeo até eu fazer só para mim digitar esses dados, depois eu retorno explicando para vocês. Então, pronto agora aqui, já colei o código aqui, eu já tinha deixado ele preparado. Aqui a gente vai fazer um select normal, como vocês já estão acostumados a utilizar o SQLDB. Vamos abrir a tabela, colocar no início,
e aqui a gente vai correr a tabela alimentando o contents, que nem eu mostrei para vocês antes. Nesse final eu coloquei um BR, que esse BR no caso em HTML ele serve para dar um salto na linha, então para os dados não ficar todos misturados, ele vai dar um salto na linha e vai adicionar o próximo registro. Eu tinha feito um errinho aqui antes, que no SQLite que eu tinha colocado, eu tinha esquecido do que, né? Daí eu só consertei só para mostrar para vocês, e agora tá certo. Então vamos compilar o projeto e vamos chamar aqui a URL. Vocês podem ver que eu coloquei aqui no final select, que é o nome da URL, o nome da nossa ação. Vocês voltando aqui, vocês vão ver que select é o nome da nossa ação, e no onRequest eu coloquei eu preenchi, né, eu alimentei o contents com as linhas do banco de dados. Não vai aparecer nada porque a gente ainda não tem nada cadastrado. Agora eu vou preencher os dados a configuração, né, os dados da nossa terceira ação, a nossa ação novo, que vai ser onde vai ficar o cadastro em si do nosso formulário. Vou dar uma pausadinha no vídeo também para ser mais rápido e volto para explicar. Voltando então, vou explicar. Eu preferi colar o código porque digitar demoraria mais tempo e o vídeo ficaria mais longo. E como eu queria fazer um vídeo um pouco mais curto, então eu decidi colar o código e explicar para vocês ele passo a passo. Primeiro que a gente vai fazer aqui é verificar se o método que está sendo chamado nessa ação ele é do tipo post. Por que do tipo post? O post é onde que ele vai trazer os dados para o nosso arquivo CGI dentro dessa tstrings aqui, ó, content files. Então, para a gente poder utilizar essa content files, né, e não ter que enviar todos os dados na URL no formato tipo field igual value e field igual value 1 e assim por diante. Então ficaria uma URL muito extensa para a gente estar tratando, e utilizando o post para a gente enviar esses dados. Então eu pegaria todos eles aqui dentro de content files e ficaria uma URL mais amigável. Então primeiro a gente verifica se o método é do tipo post. O que vai definir se o método que está sendo enviado para cá é do tipo post é no início do formulário aqui, ó, onde que nós colocamos o endereço do nosso método, do nosso CGI com a nossa ação, é aqui, ó, método post, tá? Então verificamos se é post, startamos uma transação, como vocês já estão acostumados a trabalhar no SQLDB. Aqui a gente limpa a tabela, né, dá um close, limpa, coloca o SQL e vai simplesmente aqui alimentar os parâmetros, né, os param by name com os nossos dados dos content files, né? A request, porque aqui, ó, a request, tá vendo que aqui a gente utilizou a response e aqui a gente já utilizou a request. Então o a response é a saída, é o out, e o a request é o input, entendeu? Tudo que vier, tudo que for comando que vier lá do navegador para o nosso CGI, ele vai vir pelo request, e tudo que for para voltar, ele vai voltar pelo response, né? É como se fosse a pergunta e a resposta. Então aqui, ó, a request.contentfiles.values, e aí entre os colchetes o nome do campo, onde está esse nome lá no nosso arquivo HTML. Vocês podem ver que todos eles têm aqui, ó, input nome, input type, ó, name idade, name nascimento, name sexo. Esse daqui já é esse outro componentezinho aqui que é um combo box, sexo, e por último aqui a gente tem a observação. Vocês podem estar vendo aqui a observação, ele é um campo como se fosse o memo, que aqui no HTML ele é chamado de text area, tá? Os nomes eles têm que ser idênticos, né, para ficar fácil de você tratar, ou você tem que se recordar os nomes que colocar aqui, ó, em name, para poder buscar esses dados aqui. Então, observação, aqui ele veio o sexo, ele vem a string inteira dentro do campo,
No caso aqui é M tracinho masculino, a gente tem que fazer o tratamento dela, né? Pegar só a primeira letra, a data, fiz a conversão aqui para utilizar o datetime, aqui o integer, depois um execute no SQL, comita a transação e aqui uma exception para ele enviar para a gente um erro se acaso acontecer. E esse else é só simplesmente para informar que se a pessoa, né, o usuário, não utilizou o método post, ele só vai reclamar. E por último, a gente redireciona para aquela nossa URL que a gente criou lá embaixo, lá em cima, desculpa, né, que é o index, né, o select, desculpa pessoal, o select. Então vai criar o registro, né, vai adicionar e depois vai mostrar para o usuário a lista de registro. Então, vamos compilar. Deixa eu retirar aqui o que eu tinha colocado antes e vamos colocar aqui colocar maiúsculo, nome da pessoa, idade 25, 10/10/1985, sexo masculino, teste de observação, e vamos gravar. Dá um ok aqui, você está avisando que está sendo redirecionado. E eu já tinha feito um cadastro antes, né, para testar, e aqui está o outro cadastro. Se vocês apagar o select aqui, a gente poderia até colocar um botão, mas como que é para ser uma tela bem simples, só para explicar as funcionalidades, eu deixei sem botão mesmo. Então vamos colocar aqui Mariana, idade 30 anos, data de nascimento, vamos supor que eu não sei a data de nascimento de Mariana, feminino, novo teste de observação. Gravamos e ele redirecionou. Então pessoal, essa foi um exemplo bem simples de utilização da FP Web. Peço desculpa pelas arranhadas e pelas engatadas que eu dei. Eu ainda estou bastante enferrujado, faz um bom tempo que eu não gravo nenhuma videoaula.